FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracias, esse é mais um programa de rádio e TV FASP. Nossa entrevistada de hoje é Sueli Angarita, ela é contadora. Ela presta serviços de consultoria para empresas para aumentar a sua lucratividade. Não é isso, Sueli? Exatamente. Varejo, muito problema, especialmente nesse momento, né? Tem muito dinheiro perdido que os empresários desconhecem, então a gente chega para orientar e melhorar essa condição. É o que a gente precisa, né? Ter lucro. Hoje em dia é fundamental, né? Com certeza. Obrigada, Nira. Nossa, o prazer é nosso de receber aqui outra vez na FASP, acho que eu já sou da casa, né? Sueli já é da casa aqui. Sueli, é uma dúvida entre os servidores públicos. Eles podem ser microempreendedores individuais? Não, o servidor público não pode ser microempreendedor individual. É que muita gente pergunta, que anteriormente nós também falamos sobre esse assunto, então muitos me perguntaram, eu posso ser microempreendedor, MEI, né? Bom, a primeira orientação para um servidor é consultar o regulamento da classe. Cada servidor, né, tem o seu regulamento, então óbvio que tem que consultar, porque existem situações muito específicas, mas assim, no geral, nenhum servidor pode ser MEI. Por quê? Porque o MEI é uma atividade que envolve a administração do negócio. Porque ele atua sozinho. E qual é a regra máxima do servidor público? Não ser administrador. Se ele não pode administrar a empresa, então ele não pode ser MEI. Então algumas pessoas às vezes pensam assim, mas eu vou abrir um pequeno negócio, eu estou perto de me aposentar. Não faça isso. Porque pode trazer problema de exoneração, algum tipo de penalidade relacionado àquele serviço público. E o MEI também, como a Receita Federal controla absolutamente tudo, ela pode excluir, que a gente chama de exclusão de ofício. Então, nem pensar. Então, gente, nem pensar, está respondido. A orientação que eu dou quando alguém me pergunta isso, e a pessoa às vezes quer ter uma renda, converse com alguém de confiança e que possa, no futuro, vir a ser um sócio, porque o MEI, ele começa porque o negócio é pequeno, tem pouco recurso financeiro, mas ele vai evoluir. Muita gente sai do MEI em menos de um ano. Então, essa pessoa que é de confiança vai assumir a atividade oficialmente perante a fiscalização e depois o servidor que não tiver mais na ativa, ele pode entrar como sócio, pode administrar, não tem o menor problema. Porque durante essa crise, né, que ocorreu de 2016 para cá, até um pouco antes, muita gente se viu desesperada, né, e começou a pensar em abrir o seu próprio negócio, né, muito servidor público. Um colega que é advogado, ele perguntou um dia desses, ele é servidor público, ele disse, eu vou me aposentar, vou sair da ativa, eu posso ter uma consultoria? Eu falei, pode, desde que você já tenha saído, enquanto você tiver, não. Então não pode, nem pensar. Não. Mas pode ter empresa? Pode ter empresa na seguinte situação, você é uma empresa, teoricamente você tem um sócio, quer dizer, existem situações que você é sozinho na empresa, mesmo sendo uma limitada, aí eu não estou falando do MEI. Se é uma empresa limitada e você atua sozinho, foi até a Dilma que alterou isso, porque muita gente atuava já sozinho, queria atuar sozinho. E aí a regra era uma regra muito de risco para o patrimônio da pessoa, e aí a Dilma mudou, então hoje eu posso ter uma empresa e ser sozinha. Então, o servidor, ele não pode estar sozinho, mas ele pode ter empresa? Sim, desde que o sócio assuma a função do administrador. O que é isso? Para a Receita Federal existe um código que ela sabe se você administra ou se você é só o sócio. Qual a diferença entre você ser um sócio e você administrar? O administrador, ele abre conta corrente, ele fecha a conta corrente, ele assina em nome da sociedade. O outro sócio, ele apenas faz jus à participação do lucro. Então, o servidor, volto a dizer, ele consulta lá o regulamento dele para se certificar de todas as penalidades, mas, em regra geral, ele pode ter sociedade desde que ele não tenha a função de administrador. Isso, pode então... Aí não tem problema nenhum. Pode ter uma empresa, contanto que não seja o administrador da porque quando o contador ele transmite todas as declarações, escrituração contábil digital e tudo mais relativo à empresa, a Receita sabe quem está assinando. Porque tem um código específico que diz, o sócio tal
o sócio administrador. Então, os dois sócios vão entrar ali naquela informação, né, de quais são os sócios, mas ela enxerga, esse aqui é só sócio, e esse aqui, além de sócio, ele é administrador. Isso. Então, não tem como esconder da Receita Federal, né? Ah, vou dar jeitinho. Não existe jeitinho. Não existe jeitinho. Não faça isso, porque a Receita Federal é mestre em se especializar em tecnologia para pegar contribuinte que quer dar o jeitinho. Então vamos pesquisar direitinho, né? Exatamente. E para fazer o negócio correto, né? Para a pessoa não se prejudicar. Com certeza. Agora, o que é ser um empreendedor no Brasil? As pessoas que podem, né, empreender. O que é ser um empreendedor no Brasil com tantas dificuldades, né, que nós estamos passando hoje em dia? Bom, mas ainda é possível, né, ser empreendedor? Eu acho que existem duas respostas para essa pergunta. Primeiro, o brasileiro ele é criativo demais. Por natureza. Eu rolo de rir no Facebook com a criatividade. Então, criatividade não falta. Então, ele quer ter um negócio, ele tem ideias, né, por essa questão criativa. Por outro lado, o empreendedor no Brasil, ele confunde muito o papel de empresário e de empreendedor. Tem gente que, às vezes, tem uma empresa, trabalha numa empresa como funcionário e quer ter uma renda extra. E ele acha, às vezes, que... Claro, a gente sabe que não dá para largar logo o emprego de uma vez e assumir o negócio. Mas muita gente não tem a mentalidade do que é ser empreendedor de fato. Porque o empresário é o título. O empresário é a responsabilidade que eu assumo quando eu formalizo. Diante da fiscalização, diante da lei. Mas o que é empreender? Empreender é buscar conhecimento. Porque eu sou uma técnica, eu conheço de legislação tributária, eu conheço de legislação contábil, mas além de ser um especialista no que eu faço, eu também tenho que entender de outras coisas. Como é que eu vou vender o meu produto? Então também, de alguma maneira, eu tenho que ser vendedora. Isso. Eu tenho que saber se o meu produto interessa ao público, então eu tenho que buscar entender isso. É um trabalho de pesquisa também, né? De ir a campo e... E as pessoas, muitas vezes, elas querem empreender. Vou montar uma loja. Para elas, uma loja é comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Às vezes, vende, nem tem lucro. Porque não faz um estudo, não faz uma análise. Tem que ter acompanhamento. Então, empreender no Brasil, sob a ótica da pessoa, tem essas duas linhas de raciocínio. Agora, sob a ótica da situação, existe uma concorrência muito grande, existe carga tributária elevada. Isso também é real, a gente não pode, né? Não pode deixar de fugir. falar. Então... Eu tenho que ter diferencial no mercado. Tem um professor de um curso que eu fiz que ele diz: você tem que se fantasiar de tomate no bloco da alface para ter diferencial, né? Agora, como é que eu vou ter diferencial se eu não busco conhecimento? Então, está muito na mão da gente que empreende correr atrás de conhecimento, porque quando a gente fracassa, o nosso fracasso tem a ver com falta de conhecimento também. Isso afunda, né, a pessoa, porque às vezes a pessoa tem aquele dinheiro, eu vou montar um negócio, e não sabe nem do que se trata direito, não tem nem experiência nenhuma. O que eu mais vejo em grupo de Facebook, eu quero ter uma renda extra, eu quero montar um negócio, mas eu não sei nem por onde começar. Então tá difícil, fica difícil. E assim, muita gente busca o milagre. Gente, milagre acontece, mas não é todo dia, não é toda hora. Milagre é uma coisa muito especial, não é? Isso então, mesmo. assim, vai empreender, antes de empreender, busque entender o tipo de produto, o tipo de negócio, busque entender qual é a responsabilidade que você vai estar assumindo com a formalização, porque você ter um CPF aliado a um CNPJ não é brinquedo não, é muito sério. É muito sério mesmo. Então, eu estava até fazendo um conteúdo para postar, né, no LinkedIn, e eu estava vendo os números que a Receita publica, porque ela publica muita estatística, óbvio que eu vou na fonte segura. Então, assim, tem todo tipo de exclusão do MEI, tem todo tipo de exclusão do Simples, às vezes a pessoa oculta um funcionário, e o MEI só pode ter um funcionário. Então, acha que vai enganar. Gente, não tem como. Não adianta daquele jeitinho, né, que é pego. Não tem como. Uma hora é pego. Não tem como. Então, assim, tem esses dois lados, né? Tem o lado do mercado e tem o lado da pessoa. E a gente tem que estar com essa visão de cima, né? Vou empreender, vou né, ter uma lojinha. Tá, o que significa isso? Que prioridade você vai dar para o negócio?
Quem está falando aqui é um expert no assunto, né? E o Garita, Sebrae fez uma pesquisa e relacionou os motivos dos fracassos dos negócios. Um deles é a falta de gestão financeira. As pessoas não querem falar de dinheiro. Porque falar de dinheiro no Brasil, né? Se você é rico, você roubou. Para o brasileiro, ninguém fica rico com trabalho. Só fica rico roubando. Tudo bem, a gente tem uma situação, né, delicada de corrupção, mas não funciona desse jeito. Não funciona, não. Muitos falam, ficou rico, deve ter alguma coisa por trás. E às vezes não, né? A pessoa está ali trabalhando. Exatamente. Então, se você administra bem e o negócio prospera, você é ladrão, né? Porque você não ganha dinheiro trabalhando, você só ganha dinheiro roubando. E isso é triste. Esse pensamento tem que mudar. Então, eu acho assim que pessoas como eu e outros mais, como até a entrevista anterior que eu assisti, incentivar o empreendedorismo no país, porque a gente tem uma responsabilidade, né? Isso aí gera emprego, movimenta a economia, sustenta a família, enfim. Por aí vai. Agora, os empresários, eles estão, assim, preparados para empreender, né? Eles não estão preparados. Não estão preparados. Eles colocam, como eu disse antes, eles querem empreender, querem iniciar um negócio, mas eles não fazem um estudo. Porque o brasileiro já tem preguiça de ler. Claro que existem exceções, mas no geral não é o que assim. Você falou, muita gente abre um negócio, mas não estudou nada sobre o assunto. Não, e assim, às vezes eu vejo umas coisas que assim, meu Deus, não acredito que eu estou vendo isso. Eu vou mandar sem nota. Há muito tempo atrás eu vi, eu vou mandar sem nota, olha só, isso vai ser pego. Aí o Correio, acho que já tem quase 2 anos, que ele, em parceria com o Fisco Estadual, a Secretaria Estadual de Fazenda, assina uma declaração. Quer dizer, a gente tem muito marketplace, né, que vende produto usado. Se eu vou vender uma roupa usada, um sapato, uma coisa, é uma história. Agora, se eu vou vender com frequência, o fisco vai ficar de olho em mim, uma hora você pega. Por quê? Porque geralmente a pessoa compra no cartão de crédito, meu cliente compra de mim no cartão de crédito, que a plataforma favorece, né? Dá mais confiança e tal. É o meu CPF que está lá naquele cartão de crédito como quem está vendendo. Então a Receita, ela sabe. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que não, a gente nem imagina, né, mais o negócio. E aí, nesse dia eu falei, então você não vai emitir nota, vai fazer declaração, que é declaração de conteúdo, dizendo que aquilo ali não é atividade de comércio. E porque a pessoa está fazendo comércio, ela não está vendendo um produto usado, ela está vendendo um produto. Falei, ok, faz. Espera aí, você tem 5 anos para ser surpreendido. E muito microempreendedor individual já foi autuado. Já foi questionado porque acha que... Agora, uma curiosidade, Sueli, essas pessoas que vendem pelo Instagram, blog, começam a vender produtos, isso aí também... Se a pessoa... É perigoso? Se a pessoa... Não, primeiro que ficar exposto nas redes sociais, a Receita Federal está de olho. Já é uma porta para... Não, você já ouviu, já leu alguma coisa de que a pessoa entregou um atestado médico na empresa porque estava doente e aí o chefe viu a pessoa ostentando lá não sei aonde, lá no Ceará, naquela praia maravilhosa. Está nesse nível. Né? As pessoas hoje contratam e olham o teu perfil na rede social para ver quem você é. Porque se eu fico ali na rede social xingando e boa coisa, eu não estou mostrando. Então, eu posso perder, né? Então, assim, a pessoa que vende nas redes sociais, se ela está vendendo no Instagram, que vende muito, ela está vendendo no cartão de crédito. Porque, manda um link do PagSeguro. Né? O PagSeguro é cartão de crédito. As administradoras de cartão de crédito são obrigadas a informar para o Estado essas vendas. Então, é questão de tempo para você ser pego. E muita gente no Brasil, que é outra coisa muito interessante, não, a fiscalização só quer empresa grande. Não, fiscalização quer empresa. Pode ser pequena, grande, porque eles estão de olho, né? Se isso não fosse verdade, eles não teriam criado o MEI. Que o MEI são 9 milhões de pessoas contribuindo a R$50. Faz a conta. Então, eu não posso olhar para mim como um grãozinho. Tem que olhar para a praia inteira. Então, pensa que é um grãozinho, né? Porque é um microempreendedor, mas na realidade são 9 milhões, como ela disse aqui. Então, assim, eles não...
Mas pensa assim, chega uma atuação de R$5.000 para você, eles consideram 5 anos, se você 5 anos aqui, 5 anos acolá, nisso eles vão fazendo caixa. Então é besteira pensar, não, é só empresa grande. Não, tira o adjetivo, é empresa. Agora, qual a característica que uma pessoa deve ter para empreender? A pessoa para empreender, ela tem que ser determinada, porque tem muita gente vendendo milagre na internet, né? Você vai passar a vender, não funciona muito assim, requer trabalho, requer persistência. Ela tem que ser determinada. Ela tem aquilo, né? Voltamos a repetir aquilo, desde o início a pessoa deve ter. Ela tem que conhecer o negócio, sabe? Ela tem que conhecer não só o produto, porque aí já é uma... Deve acreditar também no produto, mas ela deve... essa história toda, mas ela tem que saber qual a responsabilidade dela ali, quando ela formaliza. Então, assim, não pode ser uma pessoa que pense só, vou comprar e vender, comprar e vender. Qual é a responsabilidade dela, no geral? Quando o empreendimento alavanca, que começa a faturar muito, aí você pode começar a contratar um profissional qualificado, alguém fazer assessoria de imprensa, né, uma coisa assim, uma consultoria. Mas enquanto não, é o dono que faz tudo. Então, é o dono que tem que se virar. Tem que se virar bastante, né? Ele compra, ele vende, ele leva no correio. É assim. Então, tem que ser uma pessoa que tem que estar preparada até para as dificuldades. E sempre que alguém fala assim, eu quero empreender, por onde eu começo? Bom, eu não sei que produto eu vendo. Primeiro escolhe alguma coisa que te dê prazer. Por quê? Porque você vai ter dor de cabeça. Se não for uma coisa que você goste... Então tem que procurar alguma coisa que a pessoa se sinta à vontade, né? Que goste. Eu vou empreender. Vou empreender, eu fazendo trabalho manual, eu vou falir logo na primeira semana, não tem jeito para isso. Acho lindo obra, mas não sei fazer isso. Meu trabalho é intelectual. Vai fechar rapidinho. Vou fechar rapidinho, então, né? Eu ia te perguntar qual a causa do fechamento, né? Mas a causa do das fechamento... empresas. Isso tudo que você falou. E é a questão da gestão financeira, né? Porque assim, eu já tive um cliente que teve lá um profissional que organizou a loja, o produto, não sei o quê, botou lá na frente para o cliente ver, e o próprio dono da loja disse, meu problema é custo, porque está pagando muito imposto, porque, enfim, mas nunca controlou nada. Só que, uma coisa que eu falei até, a empresa tem que ter cérebro. Porque se não existe uma liderança, se o dono não está ali tomando decisão, acompanhando o funcionário e questionando se o trabalho está pronto ou se não está, o negócio vai para o buraco. Vai para o buraco, né? A pessoa tem que... Então ele tem que ser líder, ele tem que estar na linha de frente. Tem que ser persistente, tem que gostar do que faz, tem que ser resiliente. Porque a gente não vive num país de primeiro mundo, a gente até tem condição para ser, mas ainda não é. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Tem que mudar as mentalidades. A poeira está levantando, né? A gente espera que se melhore, mas vai demorar um tempo. Agora, quanto ao custo, muitos empresários, eles reclamam do custo, né? Para manter, né? As despesas, né? Como reduzir esses custos? Então, é o que eu estou falando desde o início, né, da entrevista, e falo sempre, as pessoas não controlam. No meu Instagram, essa semana, eu fiz Semana do Fluxo de Caixa. Todo dia eu coloco uma postagem orientando. Separa os documentos. Sabe, você tem que controlar o que você já pagou, o que você tem para pagar, o que você vai receber, o que você já recebeu. Tem que ter esse controle. Muita gente não sabe quanto vai sobrar no caixa. Muita gente vende. Nossa, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Por quê? Às vezes está vendendo com prejuízo e nem sabe. Compra o produto, o fornecedor fala 100% de lucro. É 100% de lucro? Não, porque cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um custo. Quanto menor a empresa, maior o custo fixo dela, porque para você funcionar você tem que ter, digamos, uma loja, você paga conta de telefone, você paga conta de condomínio. Por exemplo, se você tem um negócio em casa, que a legislação permite, né, que a gente chama de ponto de referência, você não pode ter atendimento ao público. Então, a gente usa muito isso para e-commerce, né? Porque não tem atendimento ao público. A pessoa comprou na internet, eu vou lá. Mas essa pessoa que tem esse e-commerce, ele também tem custo. Por exemplo, ele gasta com publicidade no Facebook, ele gasta com publicidade para anunciar o produto, porque no orgânico não funciona. Se ele gasta, quanto que ele tem disponível
Ele sabe quanto ele tem controle de tudo que ele gasta? Porque ele tem gastos. Tem que ter esse controle. Então você tem que olhar os gastos que você tem. Se você já for uma empresa estabelecida, que vende bem, uma loja que já tem um certo porte, não precisa ser grande, pode ser médio ou pequeno. Sabe? Muita gente pensa assim, estou no Simples Nacional, melhor coisa. Não necessariamente. Tem que analisar. Chegar no final do ano, o Simples eu paguei, mas se fosse outro regime eu pagaria menos? E geralmente paga menos. Mas não olha, fica com aquilo. Sabe, o contador é aquele profissional que recebe os documentos, faz a contabilidade lá, entrega a guia e o empresário não vai nem lá conversar com ele. Isso é um erro grave, é uma cultura que tem que mudar. Então, a gente tem questão de interesse, a gente tem muito que evoluir, exatamente. Né? A questão de interesse para a pessoa. E agora, no geral, as empresas, elas têm uma visão clara da situação da empresa, né? No geral, pelo que você disse. As empresas grandes, sim, porque tem uma estrutura. As empresas grandes, geralmente, não é o dono que atua em todas as áreas. Às vezes, o dono, ele tá até à parte. Você imagina uma grande marca. É um erro, né? Mas ele tem um diretor tributário, ele tem um diretor financeiro, ele tem um diretor de marketing, ele tem um diretor de compras. É outra história. Eles geralmente têm participação por produção, essas coisas. Agora, a pequena e a média, quando é o dono que atua diretamente, não. Existem exceções, mas no geral não. Não tem visão. Porque realmente não faz controle. Sabe, ele nem busca isso. Às vezes ele está no prejuízo. Outro dia tem uma pessoa comentou comigo no Instagram, eu tenho medo de olhar os números. Eu fiz uma postagem assim, você analisa os números? Não, tenho medo. Isso aí é um erro, então, né? Você não vai saber qual é o teu saldo no cartão devedor e vai continuar comprando? Não dá. Vai se afundar cada vez. Agora, Sueli, qual o conselho ou o que você diria, né, para quem deseja empreender ou se sente perdido, né? Que hoje tem muita gente perdida por aí querendo fazer alguma coisa. O que você... Bom, muita gente que quer empreender não tem recurso. Por isso até que criaram o MEI, né, para as pessoas, para pegar, abocanhar as atividades pequenas. Tem gente que já quer empreender, já tem um dinheiro. Se a pessoa tem como buscar orientação paga, melhor, né? Melhor. Se não, que é uma realidade, tem o Sebrae. Tem o Sebrae, tem vários cursos, sabe? No caso do MEI, as pessoas que querem ser MEI, às vezes elas ficam... Porque pra gente que tem muita habilidade com tecnologia é fácil, mas tem gente que não tem, não sabe nem ligar o computador direito, né? Mas o MEI, ele tem orientação dos escritórios de contabilidade que são do Simples Nacional. Então, se o escritório é do Simples Nacional e tem uma relação no portal do MEI de vários, eles chamam de contadores do bem. Esses contadores, eles fazem o cadastro e, se não me engano, entregam a primeira declaração, que é no ano seguinte. Qualquer outra alteração, o serviço é pago. Sobre o negócio em si, procura o Sebrae, procura orientação. Pois é. E começa e vai evoluindo e vai buscando uma coisa mais robusta, né? Enfim. Para levar coisa séria, né? Exato. Tem que aprender, tem que consultar e tem que se virar, né? Saber das leis também, né? Eu não digo ser técnico, né? Porque isso cabe ao especialista, mas tem que entender também, né? Tipo, eu pago meu tributo no Simples, mas qual outro regime que eu tenho para pagar? Mas esse regime aí de tributação faz o quê? Como é que ele calcula? Não precisa entender no detalhe, mas tem que ter noção. Tem que ter noção, né? Para ir para frente. Exato, exatamente. Tá, e quem quiser saber mais de alguma coisa, pesquisar sobre você... só buscar Sueli Angarita no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, ela dá sempre dicas, né? Nesses meios de comunicação. Exatamente. Sueli, chegamos ao final do programa, foi rapidinho. Foi rapidinho, né? Mas você passou muita... Nossa, você passou muita mensagem aqui boa, né? Para os servidores, que eu comecei com a pergunta, né? Se eles podem, né? Ser MEI, não podem. Não. Então, tá isso aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem ligar aqui para a FASP, né? Como sempre, através do nosso Facebook e deixar suas perguntas. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Sueli. Tudo de bom para você. Volte sempre. Vou voltar. Tchau.
FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.